Fala galera, seja bem-vindo ao nosso podcast da Atos 4. Estamos aqui hoje com Elias. Elias, muito obrigado por vir aí. Valeu, muito bom estarmos juntos aí compartilhando da palavra de Deus, né? É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, galera. É sobre encontros com Jesus, né? A gente tem um livro muito bom que chama Encontros com Jesus, é do Timothy Keller, né? Um livro sensacional para quem quer entender um pouco mais e aprofundar nesse assunto, tá? Tem algumas ideias que a gente tirou desse livro, mas o nosso texto base está lá em João 45 ao 50. E aí a gente vai começar com essa introdução desse texto e depois a gente vai conversar sobre os assuntos que a gente consegue extrair disso aí. Diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então, a gente vai guiar nosso podcast, nosso bate-papo em cima desse texto, né? Então, a primeira pergunta que fica, né, que quando eu li esse texto eu me fiz, ô Elias, é tipo assim, o que será que Natanael quis dizer quando ele falou, cara, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, né? Então, esse questionamento de Natanael mostra muito bem a pessoa que ele era, né? Nós vamos comentar sobre uma pessoa que era cética, né? E uma pessoa que ele era preconceituoso. Né? Exatamente. Então nós vamos pegar uma pessoa que não cria, pelo jeito ele era difícil de crer nas coisas, né? E também preconceituoso, né? Quando ele faz essa pergunta, a gente já vê o preconceito aí na fala dele. Exatamente, porque numa questão contextual, é a mesma coisa que, tipo assim, vinha algum professor bom de uma cidade do interior, muito pequena, porque naquela época não existia estudo igual a gente tem hoje, né, Elisa? Então, tipo assim, a pessoa, ela era experiente, mas tipo, a ideia que se tem é que Nazaré é uma cidade que não tinha nada a oferecer, né? E Jesus vem de lá. E aí ele fala, cara, não tem nada bom que vem de lá. Não no sentido que seja uma cidade ruim, mas no sentido que era uma cidade pequena, uma cidade que não tinha tanta influência ali naquele contexto, né? E é bacana. E aí eu acho legal a resposta de Jesus para ele, né? Jesus, ele se porta nesse encontro, né? E é legal de destacar todos os encontros de Jesus, tudo que acontece não é por acaso, tem um intuito, né? Ele tem um porquê de estar fazendo aquele encontro e agir daquela forma, né? Então quando Jesus encontra Natanael e fala, aí está um verdadeiro israelita, ele quebra as pernas de Natanael, né? Elias, se quiser comentar alguma coisa do que você... Não, eu queria comentar um pouquinho só sobre o início aqui do versículo 45, que é legal a gente contextualizar isso, né? O versículo 45, ele diz assim, a fala de Filipe. É legal a gente comentar sobre essa fala de Filipe, né? Ele fala assim, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ou seja, Jesus, ele era o Messias, aquele que estava sendo aguardado por todos ali. Sim. Né? E Filipe conseguiu enxergar isso, quando Jesus chamou ele, logo de imediato, assim, ele já aceitou o convite de Cristo, né? Se você começar ali do 43, você vai ver que Cristo chama ele já aceitou, e Israel ele vinha esperando por séculos esse Messias, né? E ele conseguiu crer nisso, e a partir da hora que ele creu, ele não guardou com ele mesmo, ele já foi compartilhar a palavra, que foi quando ele foi chegar a Natanael para compartilhar a palavra com Natanael. Exatamente. Né? Então aí chega nesse encontro, né, que Jesus já teve um encontro com Filipe, né, e agora, através desse encontro, gerou frutos. Então, assim, um encontro com Cristo, nós podemos, já só de início,
mostrar que esse encontro com Cristo gera frutos. Porque a partir da hora que você se encontra com Cristo e você cumpre a missão que é lhe dada, você vai querer compartilhar aqui. Exatamente. Né? E outra coisa, a vinda do Messias significava para eles uma libertação, porque eles viviam ali naqueles momentos ali de aflição, né? Significava para eles eles viviam uma vida de sofrimento. Então a vinda do Messias significava que eles iam acabar com o sofrimento deles. Sim. Né? Era esperança, eles estavam com falta de esperança. Então tudo isso Felipe conseguiu entender só no convite de Jesus. Exatamente. E a partir daí, da vida de Felipe, Jesus usou a vida de Felipe para trazer Natanael. Então aí a gente chega nessa parte de Natanael, né? Exatamente. E Natanael, ele não recebeu essa notícia com alegria. Ele já recebeu dando uma, né? Já dando uma questional, peraí. já questionou, né? Já falou assim, mas como que foi o questionamento dele aqui, ó? Pode vir alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa de lá, né? Tá falando de Nazaré. Uhum. Diz Felipe, aí depois vem Felipe, mas você vê como que o preconceito é? Exato. Né? E a gente não vive isso hoje também? Porque assim, quantas vezes a gente não fala assim, mas quem que é tal pessoa? É filho de quem? Sim. Ele veio da onde? O que esse cara tem? Qual que é o diploma dele? Quando a gente fala da vida cristã, né? Que o pai dele era da igreja, né? O que ele faz na igreja? O que ele faz na igreja? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente se acha questionando como Natanael questionou também. Sim. Né? E até quem às vezes não é da igreja, quando ouve de Jesus, fala, vai, já tem um preconceito daquilo que ele acha que é Jesus. Quando na realidade, quando ele tem um real encontro com Jesus, ele acaba tendo a mesma reação que Natanael. Isso, né? aí. Então, aí a gente entra nessa questão que eu falei, né? A vinda do Messias, o que vai trazer para nós? Exatamente. O encontro com Cristo, o que vai trazer para nós? É libertação. Nós vamos ser libertos de uma vida de pecado, uma vida de escravidão que estávamos vivendo. Sim. Sabe, uma vida de sofrimento. Às vezes nós estamos passando uma vida de sofrimento e quando nós nos encontramos com Cristo, a partir desse momento nós temos uma vida transformada, né? Então aquela vida de humilhação a gente não vai ter mais, aquela vida de problemas. Não que a gente não vai enfrentar problemas, a gente enfrenta problemas, mas essa vida com Cristo tem uma esperança diferente. Uma esperança. A partir daí a gente vai ter esperança de vida. Exatamente. E sem Cristo nós não tínhamos esperança nenhuma. É isso que o Messias significava para eles lá. Uhum. E é isso que o encontro com Cristo significa para nós hoje, né? Exatamente. Né? E olha que legal, quando Jesus, se você pegar na Bíblia, todos os encontros que Jesus tem, é legal você notar que ele nunca tem um encontro por acaso, no sentido assim, eu vou lá te curo, eu vou lá te liberto, não. Igual, tem um exemplo que eu acho legal, a mulher com fluxo de sangue. Jesus estava no meio de uma multidão, uma galera, um monte de gente encostando nele, a mulher chega e toca nele. E Jesus fala assim, quem me tocou? Eu acho engraçada essa passagem, porque tipo assim, imagina você tá no meio de uma muvuca andando e gente empurrando, não sei o quê, e do nada alguém rela em você, mas tá todo mundo relando em você, a pessoa vira e fala assim, quem me tocou? É uma pergunta, aí colocando a gente lá, fala, cara, tá de brincadeira, tá um tanto de gente que tem. Tanto de gente pra tocar nele. Aí Jesus fala assim, não, alguém tocou em mim porque de mim saiu o poder. Então, ele poderia simplesmente, se Jesus tivesse a ideia de simplesmente fazer um milagre, ele iria embora, porque a mulher foi curada. Só que o interessante nisso é que Jesus, ele quer estar presente e ele quer fazer parte da pessoa, ele quer que a pessoa seja restaurada. Então, nessa história da mulher do fluxo de sangue, é legal a gente ver que Jesus para conhecer ela, né? Para ter um encontro com ela, para que não só que ela receba o poder, mas para que ela reconheça que ele é o Cristo, né? E aí eu acho legal, vamos trazer para os dias de hoje, né? Quantas vezes a gente entende que a vida da pessoa está sem esperança, né? A gente encontra hoje, principalmente nessa pandemia, cara, o que tem de gente sem esperança, o que teve de aumento de quadros depressivos, né? Foi absurdo. Vai perder emprego, não sei o quê. Mas, cara, quando você tem um real encontro com Cristo, você encontra um descanso, né? Por mais que, claro, vai surgir o medo, porque a ideia de ter esperança não é a ausência do medo, né? Você só tem esperança por uma aflição que você está passando, né? Mas ele diz assim, qual que é a tua leitura da importância de ter um encontro, um relacionamento com esse Jesus, né?
nesse contexto de vida hoje, assim, tipo, com a pandemia, de acordo com os problemas que a gente vem tendo e tudo mais. Eu falo que quando a gente tem um encontro com Cristo, nós conseguimos viver no meio de tantos problemas, porém nós conseguimos viver confiando. Eu acho que a partir do momento que nós temos um encontro, um relacionamento com Cristo, nós adquirimos a confiança nele. Sim. Né? Isso tudo, e isso faz toda a diferença. Né? Quando nós confiamos, não que a gente tem, às vezes, fica pensando no dia de amanhã, o que vai acontecer e tal, é isso que faz com que a pessoa, às vezes, fica desnorteada. Sim. E a partir do momento que você tem um encontro com Cristo e tem um relacionamento com Ele diário, você tem uma vida de fé com Ele, né? Você acaba tendo uma confiança maior. Sim. Né? E começa a confiar nele, independente dos problemas. Nós vamos enfrentar esses problemas e no final nós vamos conseguir vencer. Exatamente. Porque nós estamos com Cristo. Exatamente. Então eu acho que é isso, quando nós temos um relacionamento com Ele, é isso que acontece. Exatamente. Então, Elias, agora eu acho um questionamento que eu faço interessante para a gente entender também. O encontro com Jesus, hoje, ele é um pouco diferente do que se tinha lá no Antigo Testamento, até no Novo, né? Assim, o encontro com Jesus, eu falo, tem um relacionamento com Deus, né? Quando você pega no Antigo Testamento, o relacionamento com Deus era diferente. Quando Jesus estava presente, ele era diferente. E hoje, na atualidade, nos dias de hoje, o encontro com Jesus é um pouco diferente. Você não vai encontrar Jesus na rua no sentido físico, literal ali, né? Você falou uma palavra muito, que eu acho que é chave e muito importante, ter um relacionamento. Então, quando a gente fala em ter um relacionamento, não é simplesmente, eu vou no culto e eu tive um encontro com Jesus. Eu acho que é importante a gente frisar que o real encontro com Jesus é um encontro no coração, né? O anseio da alma de conhecer o Criador. Eu acho que esse é o real encontro com Jesus. Eu não consigo saber o que uma pessoa pensa, que ela acha, fui no culto. Você não consegue entender o propósito de Jesus para a tua vida. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que o real encontro com Cristo hoje é um pouco diferente, demanda um querer. Né? Eu acho que está relacionado também com o que aconteceu ali com Felipe e Natanael, porque Felipe ele compreendeu quem que era Jesus. Sim. E Natanael ele demorou um pouco para compreender, mas porém depois ele compreendeu. Exatamente. Nós, para poder ter um relacionamento com Cristo, nós temos que compreender quem é Jesus. Né? Nós temos que compreender porque Cristo ele não é um ser criado. Né? Então ele já estava lá desde o início. Exato. Com Deus Pai e com Deus Espírito Santo, e ele como Deus Filho. Exato. Então os três já estavam desde o início. Né? Então nós temos que compreender que ele não era um ser criado e também não era um revolucionário social que fez coisas boas e morreu fazendo coisas boas. Não, nós temos que entender quem é Cristo. Ele é um Deus vivo, né? Ele era, né? É um Deus vivo e que se encarnou. Então é isso que Felipe conseguiu compreender, e a partir da hora que ele compreendeu, ele conseguiu transmitir. Na verdade, Natanael só foi compreender isso quando ele viu Cristo, né? Exatamente. Que Cristo veio no encontro dele. Porém, Felipe já tinha compreendido que ele era um Deus, né? Que era o Messias prometido a Israel, que veio, né? Um Deus vivo que se encarnou. E depois a gente vê o desenrolar da história, que ele morreu para nos salvar e depois ressuscitou. Exatamente. Então, a partir da hora que nós compreendemos tudo isso, né, nós conseguimos ter um relacionamento com ele, que chega nesse momento que você falou aí. Exatamente. Hoje a gente vai conseguir ter um relacionamento com ele, não né, como naqueles dias lá, tendo contato físico. Porém, nós temos que compreender que ele está vivo. Ele Exato. Ressuscitou, ele é uma pessoa que está viva. E reina sobre as nossas vidas e reina sobre tudo, né? Então é isso que nós temos que compreender. A partir da hora que nós compreendemos isso e cremos nisso, aí a gente consegue ter um melhor relacionamento. Exatamente. Quando você pega esse texto para analisar, você entende uma estrutura legal do discipulado, do pregar a palavra. Porque, vamos lá, primeiro vamos pegar lá no começo do texto, acho que é lá no 45, que fala que, olha lá, Filipe encontrou Natanael e ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Filipe faz um papel muito importante, que é o papel de todo cristão hoje, né? Que é ir lá, falar de Jesus para um amigo, levar a palavra da esperança para um amigo, para alguém conhecido, né? Para alguém da família, né? No caso aqui,
Filipe encontrou Natanael, mas muitas vezes nós como cristãos não levamos essa ideia da esperança, né? Pô, imagina você tá esperando uma boa notícia, uma palavra de esperança, ansiando por isso, que era o caso do povo de Israel naquele contexto, esperando a vinda do Messias, igual o Elias deu essa introdução no começo, esperando essa esperança, e aí você encontrou essa esperança que deu um novo rumo para a tua vida, né? E aí Filipe vai lá e fala para Natanael. E Natanael, de princípio, ele não aceitou. E é muito comum, a gente vai falar de Deus para um amigo nosso, ele não aceita de primeira. Muito, ainda mais hoje, nos dias de hoje, por conta de várias religiões que às vezes acabam não realmente pregando aquilo que a palavra prega. Né? Mas olha que interessante, naquela época também existia várias outras pessoas que se autodenominavam Cristo, né? Mas, cara, é a mesma coisa que tem hoje. Várias pessoas falando, tipo, vários caminhos levam a Deus. Tem muitas religiões hoje que a gente vai trabalhar mais pra frente num podcast só sobre isso, os deuses falsos da atualidade. Então fique ligado nos podcasts aí da Atos 4, né? Mas, voltando aqui pro texto, é muito legal que alguém entendeu o evangelho verdadeiro. Alguém foi lá e falou do verdadeiro Cristo, daquilo que ele tinha, do encontro que ele teve. Então é legal a gente sempre buscar ter esse encontro real, né? Mesmo, e buscar levar as outras pessoas a ter esse encontro real, né? Aqui nós conseguimos enxergar o conteúdo da mensagem feita por Felipe. Sim. Né? Aquilo que ele recebeu, que foi Cristo, ele transmitiu para Natanael. Então nós recebemos Cristo em nossas vidas e às vezes nós queremos pregar regras a ser seguidas para as outras pessoas. Exatamente. Nós esquecemos do conteúdo que Felipe usou ali. Ele recebeu a Cristo e pregou Cristo. Exato. Será que é tão difícil nós compreendermos isso? De nós recebermos Cristo e pregarmos Cristo? Exatamente. Né? E é legal essa ideia de pregar a Cristo e não leis, porque olha que interessante. Jesus, ele fala de um jeito pontual para que Natanael pudesse entender quem ele era. Então, às vezes, aquilo que é importante a gente apresentar Cristo, não levar a lei, não levar... Não, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Não é eu que vou falar, você tem que parar de fazer isso. Não, quem vai convencer isso é o Espírito Santo, porque a pessoa vai ser chegando perto de Jesus, né? Então, pessoal, a gente vai dar um breve intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco. Fala pra mim, tá curioso pra saber quais serão os temas de fevereiro, né? Só segura mais um pouco, só mais um pouquinho, só alguns ajustes a gente vai fazer aqui e logo mais estaremos divulgando pra vocês os nossos temas. Ei, continue orando pela gente. Vou te mandar um enigma sobre nossa próxima série de estudos. Só não conta pro Sato, hein? Eu vou te mandando uma observação. A gente já comentou sobre esse tema em nossa primeira série de estudos. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Tá aí o enigma sobre a nossa próxima série de estudos. Mande lá na nossa foto no Insta qual será a próxima série. Estamos de volta aí com o nosso bate-papo aí, né? Segundo bloco aí. E o Elias, a gente vai voltar no assunto, né? Então, Elias... Tem um assunto legal, Santo, que nós, em cima do que a gente comentou, né, no início aqui, que é o seguinte, eu estava estudando esse texto e eu verifiquei o seguinte, onde eu estudei, que Natanael, ele só é mencionado aqui no Evangelho de João. Dos 4 evangelhos, só é mencionado aqui. Ou seja, a gente percebe que ele era uma pessoa comum, pode-se dizer assim. Sim. Simples, né? Eu acho que... E a gente vê Felipe também, eu acredito que ele não era uma pessoa muito influente ali da época. Então, a gente vê que Cristo, ele usa pessoas comuns. E é legal nós conseguimos compreender isso em nossas vidas, porque ele quer usar as nossas vidas, independente de quem nós somos. Exatamente. Né? Esse preconceito aqui que Natanael colocou, tudo tal...
nós temos que deixar de lado isso, porque ele quer usar a sua vida, né? Você que está ouvindo aqui a gente, ele quer usar você, né? Independente de quem você é, ele vai te usar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não somos nós que fazemos a obra. Então nós temos que compreender isso e saber que ele usava pessoas comuns, como Natanael e Felipe, e ele quer usar nossas vidas também. Exatamente. E é importante a gente também ressaltar isso para pessoas que estão chegando na fé agora, que assim, cara, não precisa esperar um cargo chegar até você, não fique esperando um cargo, né? Porque a gente vai estudar mais para frente em outros podcasts sobre os dons, e a gente vai entender que existem dons que a gente tem para ser exercido, né? Porque se a gente parar para pensar, cada um tem um talento e cada um vai conseguir ter uma facilidade. E nessa ideia de levar o evangelho, né, a gente tem pessoas que lidam muito bem com crianças, tem pessoas que lidam muito bem com jovens, adultos, com casais, né? E não necessariamente é um pastor, não necessariamente tem uma vida que você fala, nossa, essa pessoa é espiritual. Não, ela tem uma vida comum, né? Tem um livro bacana que é... eu não lembro o certo nome, mas é De Volta à Vida, o Cristianismo Simples, ou Simplesmente Cristão, ou Simplesmente Crente. Cara, um livro que vai falar exatamente sobre isso. O desafio de você viver a vida cristã de uma forma simples, sem ter uma visão que você tem que ser alguém importante, ou que você tem que demonstrar uma espiritualidade. Não. Se você pegar nesse texto aí, igual o Elias falou, o cara chegou e falou assim, eu encontrei o Messias. Simples, né? Igual, não teve rodar, não teve fogo caindo, não, foi simplesmente as pessoas conversando e falaram, cara, encontrei a solução da minha vida, encontrei a esperança. Essa mensagem simples, né? E olha quem recebeu essa mensagem, foi Natanael, uma pessoa que eu já comentei aqui que era cética, uma pessoa que era preconceituosa. Aí nós conseguimos compreender agora que ele era pessoa imperfeita e com muitas dúvidas e questionamentos. Exato. Às vezes, você que está ouvindo essa mensagem aqui, está com muitas dúvidas e questionamentos sobre a fé cristã, sobre Cristo, né? Então, ele quer ter um relacionamento com você. Como Natanael era uma pessoa imperfeita, uma pessoa com dúvidas e questionamentos, isso é normal, nós temos dúvidas e questionamentos. Sim. E Cristo quer atingir também você, ele quer te amar, ele quer ter um relacionamento com você, que tem dúvidas e questionamentos. Exatamente. Né? Uma pessoa que é imperfeita, porque todos nós, a partir que entrou o pecado neste mundo aqui, nós somos imperfeitos, ele quer ter um relacionamento com você. Se você está aí, com dúvidas, questionamentos e se achando imperfeito, é com você que Cristo quer ter um relacionamento. Exatamente. Se você pegar, seguindo essa linha que o Elias falou, se você pegar os discípulos que estavam com Jesus, caminhavam com eles, eram imperfeitos e continuou imperfeito na Bíblia inteira. Então você vai ver eles errando, Jesus ensinando eles. A transformação, às vezes a pessoa tem uma noção, vou para a igreja, virei crente, entrei na igreja, pisquei, virei crente, nunca mais vou errar. Não, é uma construção, né? É um processo, né? Exatamente, processo de uma forma natural. A vida é natural, né? Então, é igual caminhar. Ninguém nasce criança e o bebê sai correndo. Não. Você vai engatinhar, você vai criando força nas perninhas, e aí tem todo um processo, tem toda uma etapa, né? Então é legal a gente entender isso e aceitar o perdão de Deus, entender a graça, entender a santificação, que também é outro assunto que a gente vai conversar nos podcasts mais pra frente, né? E aceitar isso e viver esse processo, né? A vida cristã, a vida com Cristo é um processo de transformação e permissão do Espírito Santo transformar nossas vidas. Aí a gente vai entrar aqui, Sato, já no momento da conversão de Natanael. Exatamente. Que o Natanael, ele foi ao encontro de Cristo, porém, quando ele chegou, quem foi ao encontro dele foi Cristo. Foi Cristo que foi até ele, exatamente. Então, você consegue enxergar que Cristo foi ao encontro de Natanael. Cristo que buscou um diálogo com Natanael, exatamente, como Cristo faz com todas as outras exatamente, pessoas. Né? Nós vemos Cristo buscando um diálogo com a mulher samaritana lá no poço, né? Exato. Então, Cristo ele busca um diálogo conosco, exatamente, para transformar as nossas vidas. Todo diálogo que as pessoas têm com Jesus é um diálogo de transformação, você percebe isso? Sim. Então, Natanael, ele foi, né,
quando o Felipe falou, ó, vem ver então, né? Ele ficou cético lá, sem saber. Então vem ver. Aí quando ele chegou, ao invés dele puxar o assunto com Cristo, foi Cristo que já chegou, já transformando a vida dele. E é legal que isso quebra uma linha de pensamento que existe hoje, que é aquela que tem pessoas que acreditam que existe um Deus, mas que ele não se importa com a vida do ser humano. Não, pelo contrário. Deus, o Criador, Jesus Cristo, ele vem e ele quer sim um relacionamento, ele quer se relacionar, ele é um Deus relacionável, ele é um Deus que ama, ele é um Deus de contato, ele é um Deus que quer estar presente, ele quer ter um relacionamento, ele quer ter esse diálogo, não é, Elias? Então... É isso aí. E a reação de Natanael é um exemplo para nós. Exato. Por quê? Porque Cristo foi ao encontro dele, né, teve um diálogo com ele, e a partir desse momento, Natanael reconhece. Olha que legal o versículo 49, diz assim, ó, então Natanael declarou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Exato. Então, a partir daí, ele teve um encontro com Cristo, e aí, a partir daí, a gente começa a se espelhar em Natanael. Exato. Porque nós temos que reconhecer quem é Cristo, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é Senhor de nossas vidas, e Ele morreu no meu lugar. Então, a partir daí que nós reconhecemos, como Natanael fez, ele reconheceu e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Exato. A partir daí, Deus o abençoa, né? Então aí a gente vai continuar, né? Eu acho que você vai chegar agora aqui. Uhum. Nós vamos continuar e nós vamos ver que a bênção de Deus é ainda maior. Sim. Deus, ele às vezes a gente pensa que é uma coisa, só que Deus nos dá muito mais do que aquilo que a gente pensa. Exatamente. A gente, assim, nesse contato, nesse relacionamento, nessa fala pequena que teve entre Jesus e Natanael, a Bíblia não vai trazer pra gente como que Natanael ouve as palavras de Jesus, né? E eu acho que é uma coisa legal que Deus trabalha no nosso íntimo. Muitas vezes a gente... quantas vezes eu já estou estudando a Bíblia, tem uma palavra que eu leio e falo, cara, olha como isso tocou no meu íntimo, né? E isso a gente só consegue com um relacionamento, né? Isso é uma coisa que eu friso muito, né? Porque, cara, não tem como você falar que conhece Deus e conhecer o que Elias disse na questão da bênção. Como é que a gente vai saber o que Deus tem pra gente se a gente não tem relacionamento? Não, você acabou de falar que você conhece Deus, mas vamos deixar muito bem claro aqui que Deus conhece a gente. Exato. Jesus, ele te conhece. Exatamente. Jesus, ele sabe quem é você, como Natanael. Ele falou assim, ó, eu te conheço lá desde antes de Felipe falar com você. Antes de você ser chamado, antes de você ser chamado, isso aí. Já te conhecia. Então é isso. Exatamente. Tem uma palavra, né, que eu não sei onde que está o versículo agora, que, né, de surpresa, mas tem um versículo que fala que Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Exato. Né? Então ele te conhece. Jesus, ele te conhece. E ele tem um plano extraordinário para realizar na sua vida. Exatamente. Então nós temos que saber, nós temos que conhecer a Cristo. Sim, nós temos que conhecer a Cristo, mas nós temos que ter em mente que Ele nos conhece muito bem e Ele quer transformar nossas vidas. Ele tem um plano em nossas vidas extraordinário. Exatamente. Então, para a gente encaminhar para o final aqui, já está dando o nosso tempo, fica o nosso convite, né? Eu e Elias, o propósito disso tudo é para que você tenha o coração aberto a ter um real encontro com Jesus. E se você já faz parte de alguma comunidade da igreja, e você sente que você não tem esse real contato com Jesus, não tem essa intimidade, né, não teve a real conversão, a gente pede para que você se empenhe em buscar um relacionamento real com Jesus. Se você está chegando agora na vida cristã, ou se você está ouvindo esse podcast porque algum amigo te indicou, tenha o coração aberto para ter um relacionamento com Cristo, né? Aqui fica o convite, venha conhecer Jesus. E às vezes você pergunta, como é que eu vou conhecer Jesus? Simples, pega uma Bíblia, comece a estudar, procure uma igreja que pregue a Bíblia, né? Nada do que está fora dela, né? Não, pregue o que está na Bíblia, né? Eu acho importante frisar isso, né, Elias? Com certeza, eu acho que é legal a gente ter essa noção, né? Nós estamos aqui na cidade de Votuporanga, né? Uhum. Aqui nós temos uma comunidade onde nós fazemos parte, que chama Missão Atos 4, porém, às vezes você não é daqui, você é de outra cidade, de outro
né, de outro estado. Então você não é daqui, você pode procurar sim uma igreja e você pode buscar nessa igreja aquilo que é a palavra de Deus. Exatamente. Então, aquilo que está pregando a palavra de Deus. E tem igrejas sérias por aí, com certeza. Então, nós cremos nisso. Então, busque sim uma igreja próximo de você, que pregue a palavra, que não distorça a palavra, né? Exato. E que fale sobre Jesus. Jesus é o centro da igreja. Exato. Né? Então, nós não podemos nos esquecer. Exato. E esse texto finaliza, né, como nós estamos finalizando aqui, ele finaliza com uma promessa, que é a salvação de todos, né, que é a vinda de Cristo. O 50 ele fala, ó, você verá coisas maiores do que essa. Uhum. No final você vai ver coisas maiores do que essa, porque Cristo vai vir nos buscar. Ele nos salva, Ele não nos abandona e Ele vem nos buscar. Então, essa promessa que Ele deixa para nós é de permanecer firmes até o fim, até o dia que Ele vem para nos buscar. Né? Então, essa é a promessa que nós temos que crer que Ele está vivo e vai voltar para nos buscar. Exatamente. Galera, deu o nosso tempo aqui, mas fica o convite, né? Continue acompanhando os nossos podcasts, vai ter um material bem interessante, vai ter vários materiais que vai te ajudar a filtrar muitas coisas e entender, né, como que eu separo o que é uma igreja saudável, o que é uma igreja que prega o Evangelho. A gente está preparando esse material, né, e a gente pede a colaboração e oração de vocês, né, que vocês colaborem com a gente orando por nós, para que Deus nos capacite, né, que a gente trabalhe temas que vá de encontro com às vezes as necessidades e as dúvidas que estão no coração de vocês, né, e que a gente continue junto nessa pegada. Só, Elias, mais alguma... Não, acho que é isso mesmo, só que gostaria de agradecer a todos, né, mandar um abraço aí a todos que estiverem ouvindo a gente, né, foi muito bom estar aqui compartilhando, falando da palavra de Deus e que Deus nos abençoe. Deus abençoe você aí que está ouvindo e esteja sempre conosco e nos abençoando e que nós possamos crer, sempre compreender que um relacionamento com Cristo vale mais que qualquer outra coisa. Exatamente. Pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Luizão do som, passa as redes sociais pra galera aí. No Instagram é @missãoatos4, Missão Atos 4 no Facebook, podcast Atos 4 no Spotify e Missão Atos 4 no YouTube. É isso aí, galera. Pessoal, vamos... Elias, conduz uma oração pra gente aí, pro pessoal que tá ouvindo aí, que tá em casa, que tá fazendo sua caminhada, fazendo qualquer outra atividade, pode continuar fazendo e só escuta essa oração que Deus fale com você. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós tivemos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que nós possamos, sim, Senhor, compreender a Tua Palavra, compreender que nós dependemos de Ti. A partir do momento que nós dependemos de Ti, nós conseguimos acreditar e confiar em Ti. Nos abençoe, nos guarde, Senhor, que nós possamos ter encontros contigo diariamente através da Tua Palavra. Que a gente possa ter muita vontade de compreender a Tua Palavra, orar a Ti, ter esse relacionamento contigo. Muito obrigado por este momento, abençoe a todos nós, isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, obrigado, um grande abraço, valeu! Valeu!